Consumidor RS foi conhecer o lançamento dos veículos híbridos da Fiat na San Marino. Cumprimentar nosso telespectador na RS Play. Nós estamos aqui na San Marino Fiat, na Avenida Ipiranga. Eu e a doutora Fernanda Appel, minha companheira de programa de TV. 26 anos no ar o Consumidor RS. É tempo, hein? Viemos conversar com o engenheiro Mário Guglielmi, que é diretor técnico da San Marino Fiat, consultor do 5D Fenabrave. Aliás, temos uma coletiva de imprensa semana que vem lá. Parece que os números das vendas de março foram bons novamente. O brasileiro está comprando o carro, engenheiro Mário. Graças a Mas Deus. nós viemos aqui para falar sobre isso aqui, ó. Sua primeira vez num híbrido, tem tudo para ser num Fiat. A Fiat está lançando 2 modelos de carro que são híbridos. Explique para nós, engenheiro Mário, o que é um carro híbrido? Primeiro, meus cumprimentos a vocês. Muito obrigado por estarem aqui de novo na San Marino. Sempre um prazer receber vocês aqui. Principalmente porque as visitas de vocês se revestem na possibilidade da gente, muitas vezes, esclarecer as dúvidas de quem não sabe exatamente o que está acontecendo ou como é que as coisas funcionam no mundo automotivo. E agora, nos últimos tempos, a gente tem ouvido e participado de uma série de manifestações em favor de carros elétricos ou eletrificados ou híbridos e, afinal de contas, o que é tudo isso e para que serve. Bom, essa é uma ótima oportunidade de a gente entender um pouco do que está acontecendo e por que a Fiat optou por esse caminho que a gente vai tentar descrever aqui da maneira mais simples possível, para que você que está interessado em comprar um carro novo possa decidir de uma maneira segura, econômica e confiável. Muito bem. Eu posso já começar? Eu queria Claro. saber qual é a vantagem de ter um carro híbrido comparado a um carro elétrico, por exemplo. Ok. Primeiro, vamos entender... eu vou voltar uns passos atrás para poder chegar na tua pergunta. Por que a Fiat está lançando carros híbridos? Porque moda, porque o pessoal está falando muito em eletrificação, porque isso é bom para o meio ambiente, enfim. Bom, a razão da Fiat estar lançando carros híbridos é muito simples. Existe no Brasil um programa de redução de emissões. Essas reduções de emissões, os níveis aceitáveis, a cada ano mudam, ficando mais rígidos. Opa! A redução de emissões ela acontece de 2 maneiras. Uma delas é realmente reduzindo essas emissões e a outra é reduzindo o consumo do veículo para que, no final das contas, para o trajeto que eu percorri, como eu consumi menos combustível, eu vou, evidentemente, emitir menos poluentes, que é uma coisa questionável também, porque hoje em dia os carros emitem muito pouco poluentes. É verdade. Basta a gente ver que nunca mais se fala em problemas de poluição veicular em São Paulo, por exemplo, que no passado era uma coisa que se falava direto. Exatamente. Em cima da Mesmo cidade em tinha uma Londres. nuvem preta. Hoje não tem mais. Não tem Hoje mais. não tem mais. Acabou. A gente nem se dá conta. Os carros coisas... têm componentes que eliminam. Então, essa fase de poluição a gente já passou. Já passou. Agora a gente está indo mais adiante um pouco. Esse mais adiante significa usar de forma mais racional os combustíveis que a gente tem disponível. Bom, onde é que entra o híbrido? O híbrido que a Fiat resolveu introduzir nos seus veículos, começando agora com o Pulse e com o Fastback, é uma solução que busca, em primeiro lugar, atender às determinações de emissões. Isso ele faz de maneira genial com essa hibridização e, evidentemente, conseguir também um consumo menor. Agora, vamos entrar num ponto que eu acho que é fundamental nessa história toda, que é o custo total de propriedade de um veículo. Quando a gente fala num veículo que a gente vai comprar a 0 km, a gente não pode olhar exclusivamente em quantos quilômetros ele faz por litro de gasolina ou de etanol, ou quantos quilômetros ele faz por quilowatt se for um carro híbrido ou elétrico, mas sim no quanto aquele carro nos custa para comprar, para manter, e quando eu for vendê-lo, quanto ele vai retornar. Este é o custo total de propriedade. Bem mais amplo. Bem mais amplo. Então, se a gente pega exclusivamente o consumo de um carro híbrido pleno,
ou de um carro elétrico, a gente muitas vezes fica com a falsa impressão que nós estamos economizando dinheiro ao comprar um carro elétrico. Isso não é verdade, porque na hora de eu vender o carro elétrico, isto é uma realidade, o preço de revenda é bem menor do que aquilo que a gente pagou. A desvalorização é muito maior do que num carro mais convencional. Então, some-se a isso ao fato de também a gente ter uma preocupação ambiental, o híbrido, nos moldes que a Fiat introduziu, fecha todas as contas. Primeiro, ele é infimamente mais caro, eu nem posso dizer que seja mais caro, do que um carro idêntico da Fiat que não seja híbrido. A diferença de preço é R$2.000. Puxa vida. O preço de revenda, como todo carro Fiat, sempre é muito bom. Tu tens carros Fiat há Tenho muito carro tempo, Fiat. sabe que é fácil de vender. É fácil. E o preço, nós aqui aceitamos os carros na troca Fiat com uma valorização condizente com o mercado, que é muito boa. Então, esse custo, e soma-se a isso ao fato de que eu não preciso me preocupar, por exemplo, como num carro elétrico, com aquela ansiedade de que se eu vou conseguir chegar no próximo ponto de abastecimento ou não. Pois é. Isso é um problema E do carro elétrico. em chegando nesse ponto de abastecimento, eu tenho que torcer para que, primeiro, Não tenha fila. não tenha fila. Ou segundo, que ele esteja funcionando. Claro. É muito comum postos de reabastecimento elétrico não estarem funcionando. E aí entra um terceiro aspecto que muita gente não comenta, mas que dois aspectos eu gostaria de salientar, que são fundamentais no caso de abastecimento de carros elétricos. Primeiro, aqueles quilowatts que eu pago não são exatamente aqueles quilowatts que eu recebo. Por quê? O processo de carga consome uma parte da energia, Opa, tá certo. que apesar de ser pequeno, é significativo. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, quando eu abasteço um carro elétrico na minha residência, eu pago, aos preços de hoje, mais ou menos R$1 por quilowatt-hora. Se eu vou abastecer num posto, eu vou pagar R$2,50, 2,5 vezes a mais. Se a gente fizer a conta de uma forma bem rápida, a gente vai ver que pagando este preço, o custo por quilômetro de um carro elétrico é o mesmo de um carro a combustão. Nossa. Então, o carro elétrico vale a pena para distâncias curtas, para não ter essa ansiedade de carregar ou não, e abastecendo em casa. Fora disso, ele olhando exclusivamente ao custo do combustível, ele não vale a pena. Segundo, a desvalorização do carro elétrico, por diversas razões, é muito maior que a desvalorização de um carro a combustão. Então, na hora de eu vender, provavelmente tudo aquilo que eu possivelmente tenha economizado no combustível, eu vou perder na hora de vender o carro. E não é pouco, porque um carro elétrico médio aí está na faixa de R$200 mil. É verdade. Onde é que entra agora o híbrido da Fiat? O que a Fiat fez? Primeiro, ela tirou fora do carro o motor de arranque. Ela tirou fora o alternador. Então, duas peças já deixam de existir. Substituiu por um único equipamento que funciona como motor de arranque e como alternador. E, em determinadas circunstâncias, ajuda o carro a se movimentar, reduzindo o consumo de combustível. Puxa vida. Ele não é para aumentar desempenho, ele não é para andar de forma somente elétrica, mas não. Em determinadas circunstâncias, ele ajuda o carro a se movimentar, economizando combustível. E quais são essas circunstâncias? E aí que vem a parte mais bacana dessa história toda. Quando eu tiro o pé do acelerador ou quando eu freio o carro, eu estou perdendo energia. Sim. Tudo aquilo que eu gastei para botar o carro em movimento, né? Nosso velho amigo Newton fala nas leis do movimento, toda aquela energia que eu transformei em energia cinética para movimentar o carro, eu estou perdendo na hora que eu freio. Então, o maior consumo de combustível acontece quando eu freio, porque eu estou botando fora a energia que eu usei. Nesses momentos em que eu tiro o pé para desacelerar ou que eu freio, ele aproveita aquela energia cinética que a gente está perdendo para carregar uma pequena bateria que fica sob o banco do carro, e essa energia que antes ia fora, agora ela será eventualmente usada quando eu vou reacelerar o carro. É este o lance do híbrido leve da Fiat. E por isso que ele é tão genial.
Poderia ser um motor, ele não vai andar só com o motor elétrico, porque o motor elétrico é muito pequeno. Ele só serve, esse motor elétrico, para mim aproveitar aquela energia que antes eu jogava pela janela, botava fora, ou aquecia nos discos de freio quando eu freava. Eu pego aquela energia, armazeno de alguma forma, no caso uma pequena bateria sob o banco do motorista, e em determinadas circunstâncias, que independe da nossa vontade, e sim de uma rede e de um software espetacular que gerencia isso e acha o momento ideal para aquilo ali retornar como energia cinética para nós, reduzindo as emissões, reduzindo o consumo de uma maneira muitas vezes sutil, mas suficiente para que ao longo da vida do carro represente uma economia substancial. Agora, é um carro mais econômico que o carro normal. É um carro mais econômico que um carro não híbrido. Quantos quilômetros por litro? Impulso, isso depende de muitas circunstâncias. Depende de como eu dirijo, depende das condições de tráfego. Né? Essa economia vai ser maior, um pouco maior, no trânsito urbano do que nas estradas. E ao contrário do que a gente imagina, essa economia está constantemente acontecendo, mesmo que ali no painel não mostre que o motor elétrico está sendo usado. Ele mostra no painel quando o motor elétrico está sendo usado. Aí eu posso estar andando, mas ele não está nunca usando o motor elétrico. Mas ele está usando a regeneração das frenagens para carregar a bateria de forma mais econômica. Porque eu acho que isso aí todo mundo conhece bem. O que faz carregar a bateria do carro é o próprio motor do carro. Sim, sim. Correto? Correto. Bom, então eu gasto combustível para carregar a bateria. Correto? Correto. Nesse caso, não. Essa bateria é recarregada só quando eu freio ou desacelero. Em relação à potência, desenvolvimento do carro, igual, alguma coisa? Não muda praticamente nada. A mudança em determinadas circunstâncias é tão sutil que ninguém vai notar. Você vai se sentir como se estivesse dirigindo um carro idêntico ao que não conta com esse sistema, porém, você vai ter mais economia e vai ter menos emissões. Bom, é um carro com altíssima tecnologia. E mais? E a garantia, doutora? Pois é, como é que fica em relação... Inalterada. Inalterada. A garantia é exatamente a mesma que qualquer outro veículo Fiat. Não muda em absolutamente nada. E vale a pena, já que a gente falou em garantia, direitos do consumidor, vale a pena a gente também ressaltar que a San Marino não tem absolutamente nada em relação a reclamações. Nada. Essa loja a gente indica porque tem credibilidade, respeita o consumidor. É impressionante. E agora a gente quer conhecer o carro, eu fiquei curiosa. Vamos conhecer. Vamos. Vamos lá? Então agora a gente veio conhecer de perto, engenheiro. Me conta um pouquinho onde é que fica aquela bateria que a gente conversou, como é que ele é. Eu já fiquei encantada trazendo ele assim, já fiquei apaixonada. É um carro incrível e vamos falar um pouquinho mais sobre esses equipamentos. Então, aqui sob o banco do motorista está a bateria de lítio-íon, muito parecida com a que a gente tem dentro dos celulares, só que um pouco maior. É uma pequena bateria que, como eu falei antes, através da regeneração da energia que a gente perderia, ela é recarregada para ser utilizada quando for necessário. Essa regeneração também acontece para carregar a bateria normal do carro, que é uma bateria como as outras, que fica aqui. A gente já abriu aqui o capô, é incrível, lindo, que está ali. Exatamente. Bateria normal. E aqui do lado de cá, não sei se a gente vai conseguir mostrar, essa peça aqui é que substitui o alternador e o motor de arranque. O interessante também é que esse carro, como muitos outros da Fiat, também tem aquele start-stop, só que tem uma diferença fundamental em relação aos demais carros com start-stop. A gente não sente o motor ligar e desligar, porque não tem aquele barulho de motor de arranque que a gente está acostumado com motores com start-stop normais. É bem interessante. Demais, é um carro já consagrado, o Fastback da Fiat, que tem um excelente acabamento, com eu achei lindo esses detalhes. Materiais dele. soft touch ao longo de todo o carro, central multimídia excepcional e um porta-malas Considerável. maior da categoria. É enorme esse porta-malas. Muito bom.
Ou seja, um carro completo, com toda a tecnologia, segurança, que é o que a gente busca, É o que a gente quer, desempenho, né? que a gente quer. E o melhor. Valor de revenda também. Valor de revenda e o melhor, com aquela questão também voltada para o meio ambiente, que a gente sabe que é uma preocupação hoje em dia e que está super dentro das normas, tudo certinho. Maravilhoso.